A rádio. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Walter. Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Prazerosa surpresa a tua presença aqui hoje, viu? Muito obrigado de você estar conosco de volta na sala de transmissões da SOS Forças Armadas Web Radio, viu? Você está chegando agora, nós estamos aqui com o meu colega de profissão, advogado também de Presidente Prudente, o Adriano Caravina. O Renato está chegando e o Edson já foi chamado e ainda não respondeu. Mas já eles estarão conosco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o link do Pátria Amada, é o quinto, né? É o quinto programa do... Eu acho que isso está no meu perfil, eu vou dar uma olhadinha já, para não fazer a menor confusão aqui. E vou colocar exatamente no chat, para que todos vocês possam mais tarde assistir. Não assistam agora, eu vou pedir esse favor a vocês, porque eu vou com a concessão do Rodrigo Leone, ele me passou o áudio desse vídeo, e nós vamos fazer uma transmissão com uma parte desse áudio. Nós vamos parando e comentando onde ele quis chegar com essas coisas. Ficou muito bacana esse quinto. Então estou fazendo aquilo que eu prometi. Estou entrando aqui na Web Radio. E lá em cima no chat, estou colocando para vocês que estão nos acompanhando o link, o primeiro link da noite, que é exatamente do Rodrigo Leone, com o seu programa, uma série chamada Pátria Amada. A boa notícia é que o Rodrigo Leone abraçou junto conosco o SOS Forças Armadas, e como um grande homem de marketing, ele já está engajado conosco numa campanha, várias coisas que nós vamos fazer daqui, né? No ar. Que estão surgindo. Está no ar. Renato, boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite aí. O Adriano tá com a gente? O Adriano e o Roberto Miranda. O Roberto Miranda está aqui, o nosso querido amigo. Sim. Finalmente deixou um pouquinho a gostosa Boituva para nos fazer companhia. Bem-vindo. Ah, que legal. Então eu quero desejar uma boa noite para todos vocês aí. Desejar uma boa noite para os nossos ouvintes. Vocês desculpem o meu atraso, mas eu estava tratando de assunto para variar da intervenção militar, né? Mas, como sempre, né, o Walter, a gente aí com uma audiência extraordinária, né? Eu não sei se você já falou, mas eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes para a importância da rádio, à disposição aqui, a Rádio SOS Forças Armadas, à disposição dos intervencionistas do Brasil, né? Por conta exatamente... E do mundo, porque tem muita gente lá de fora. E do mundo, exatamente. Por conta aí da ameaça que nós temos de censura nas redes sociais. Então nós estamos o quê? A cada dia amadurecendo a rádio SOS Forças Armadas, né? E se porventura realmente acontecer esse problema todo aí, já tem muita gente dizendo, Walter, que nas páginas, né, o alcance foi reduzido drasticamente, principalmente de páginas que falam sobre contra o governo, né? Então reduziram o alcance assim drasticamente. Muitas pessoas aí estão dizendo que não consegue abrir mais determinados tipos de anexos e tal, né? É verdade. Então quer dizer que a gente, a uma certa medida, já estamos aí sendo censurados. Então a Rádio SOS Forças Armadas. Então a Rádio SOS Forças Armadas, ela vem justamente para preencher essa lacuna aí, e aqui a gente pode falar à vontade. Não é isso, Walter? Falar, escrever, ler, pegar link, trocar link, enfim, nós temos uma mobilidade que o governo não vai nos tirar. Nós estamos recebendo aqui na sala de transmissão pela primeira vez a nossa querida amiga intervencionista, Alessandra Guimarães. Boa noite, Alessandra. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Eu vi suas fotos lá na Paulista. Tava esquentando os tamborins lá, agora nós vamos ter que voltar para fechar, para acabar com esse governo, hein? Contamos contigo.
Ah, tá. Agora eu vou tirar aqueles cartazes lá da Paulista, isso sim, que colocaram lá. Nós vamos comentar hoje, nós vamos iniciar o programa de hoje mandando aquele forte abraço pro Duca Democrático, que está fazendo mais um aninho de vida. Duca Bem Democrático, lembrado. nossas homenagens a você, guerreiro, que está sempre conosco, sempre na batalha. O cara pegou o carro, veio aqui em Jundiaí na minha casa, juntar com a turma. Foi uma tarde gostosa, né, Renato? Ah, não, sim, com certeza. O Duca é uma pessoa extraordinária, né? Extraordinária. Hoje já falei com ele, logo cedo. Acho que eu acordei ele, fiz ele cair da cama para parabenizar ele lá. E o Duca é uma pessoa extraordinária, né? E ele tem aquele jeito dele, mas ele é extremamente inteligente, uma pessoa super antenada com os acontecimentos, né? E eu gosto muito do Duca e eu queria então mandar esse abraço aí para ele aí. A Alessandra também o conhece, né, Alessandra, pessoalmente? Eu vi uma foto de você com ele ou com o Rotti? Não, conheço todos eles, porque eles sempre Conhece todo estão na mundo. manifestação lá na SOS, né? Então eu conheço todos eles. E quero dar os parabéns também então aí pro Duca, feliz aniversário. Deus ilumine seu caminho. Aí, Duca, do caramba o teu aniversário, ó, é homenageado Só não por conheço o todos Lula nós para aqui. matá-lo. Não, o Lula a gente já vai conhecer, mas nós vamos conhecer quando ele já estiver vendo o sol nascer quadrado, o resto da vida. Esse vai ser, nós temos que botar uma jaula no meio de uma praça e ir trocando, né? Botar a jaula e botar o cara lá dentro, pra gente poder atirar bastante coisa nele. Ele atirou em nós, né? Agora é a nossa vez. Legal, né, conversar Walter? com vocês. Oi. Walter, legal hoje a gente tem uma companhia feminina aí, dá uma diferenciada no programa hoje, porque sempre só tem macho falando aqui, pô. Fica desagradável. Agora ficou gostoso, ficou agradável, uma voz feminina. Feminina, mas não feminista. Tá Isso certo. aí, Alessandra, muito bom. Boa. Eu quero comentar uma coisa com vocês que aconteceu e que me deixou muito contente. Eu acho que eu venho dizendo isso já há bastante tempo. Eu acho que todo bom exemplo tem que ser seguido. Da mesma forma que eu indiquei, e por teimosia de outros grupos, não querem seguir o bom exemplo. Melhor que sigam, por exemplo, o nosso exemplo de formação de uma simples associação. E também tenho notado que nos nossos programas diários, de segunda a sexta-feira, aqui na Hora da Verdade, no SOS Forças Armadas, algumas ideias que têm saído da gente estão pegando a nível popular. Eu fiquei muito contente de saber de que um comentário meu fez um grande efeito. Eu vi um vídeo hoje, me parece que ele estava nos Estados Unidos, ele não é pastor evangélico, ele é apenas um cristão, e que foi exatamente na mesma linha que eu, entendendo que os cristãos e evangélicos, né, ou seja, católicos e evangélicos, estão muito frios, nem mornos, no cenário político gravíssimo que nós vivemos hoje em dia. E ele pediu, como eu pedi, para que as igrejas abram os olhos, porque Cristo, quando existe uma passagem muito clássica de Jesus Cristo, quando ele chega num templo e vê os comerciantes ali e tal, ele não se socorre de Deus, né? Ele podia muito bem, ele tinha contato direto com Deus, ele podia dizer, ó pai, manda o fogo dos céus, queima esses caras aqui tudo. Mas ele não fez isso. Existem situações em que nós temos que tomar a frente e lutar como soldados de Deus, né? Ele pegou um chicote e expulsou todos os comerciantes dali. Então eu fico muito contente de que as ideias que a gente coloca aqui todas as noites, algumas ideias, estão sendo muito bem aproveitadas. Os bons exemplos estão sendo bem seguidos, né, Renato? Fico contente com isso. Não, sem dúvida. Eu também estou bastante satisfeito com o nosso trabalho, o resultado que a gente vem obtendo aqui com a rádio. Nós estamos aqui de uma forma amadora, é verdade, mas estamos trabalhando com o coração, né? E não tem nenhum estrelismo, não tem nenhuma estrela
mas tudo que nós falamos aqui no dia seguinte é comentado, as pessoas gostam muito, né? Porque elas percebem exatamente isso, que nós estamos falando aqui com o coração, estamos falando a verdade, que afinal de contas é o que as pessoas querem ouvir, né? Lembrando aí para os nossos ouvintes que tem o nosso canal de interatividade aqui, o chat, né? Eles podem mandar perguntas aqui para a gente. Nós já temos aqui o nosso assíduo ouvinte, o Edson Freitas, né? Temos aqui a Aninha, temos aqui também o ponto de interrogação. Ah, né? esse fui eu. Ah, é? Temos aqui o... São 3. Gilberto Alves Gomes, temos aqui a Sandra Teixeira, enfim, ao longo do programa nós vamos falando aqui com todo mundo, entendeu? Eu queria que o Sandro está com a gente aí? Sandro? Adriano. Adriano. O homem já está trocando até o nome aí, já, pô. Você já viu, Adriano? Eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua, Adriano. Eu não sei se você já fez, eu estava fora não estava na escuta, mas você é de Presidente Prudente, não é isso? Isso, agora eu que estou esquecendo o nome dele aí, o radialista aí, que já fez, já. E você, qual é que é a sua ocupação, ô Sandro? Adriano, fica me chamando. Adriano. Tô com o Sandro na cabeça. Eu sou advogado, milito em todas as áreas e estou passando mais parte do tempo militando contra o PT e companhias. Ah, legal. Não, você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente sempre vem destacando aqui nas nossas transmissões, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, que é a qualidade da informação. Né? Então, o Walter está aí, que é o nosso diretor jurídico, né? Com a sua competência tal, sempre dando um embasamento legal a tudo aquilo que nós defendemos e tal. Aí nós temos também o Edson, que é professor de inglês, está aí agora o Adriano, que é outro advogado. E quem é que está mais com a gente aí, Walter? Tá a Alessandra e o Roberto Miranda. É a Alessandra, mas eu posso fazer uma pergunta, já que o Renato estava falando sobre os trabalhos da SOS? Lógico, Alessandra, lógico, vontade. É assim, é porque eu estava assistindo um vídeo da SOS, e inclusive era o Renato que estava no vídeo, e muitas pessoas eu vi questionando sobre o que era um metagrupo, chamado SOS Pátria Amada. Eu gostaria de saber, assim, do Renato, que acho que era ele que estava gravando o vídeo, qual o objetivo desse metagrupo e qual o significado disso? Alguém se propõe a responder? É o Renato. Não, a resposta do é Renato. você mesmo que tem que responder. Como é que é a sua? Então, vamos lá. A denominação, Alessandra, de metagrupo, né? Então, a denominação de metagrupo é um grupo que tem a finalidade de unir os grupos, unir as pessoas, tá certo? Agora, por que este grupo ele se chama SOS Pátria Amada e não SOS Forças Armadas? Porque nós vamos querer, com esse grupo, agregar pessoas das áreas periféricas, das periferias das grandes cidades, né, das grandes metrópoles. Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, eu tive conversando com pessoas dessas regiões periféricas, eles falaram, olha, eu acho que vai ser... Eles estavam dizendo, eu acho que vai ser a melhor jogada que vocês vão fazer, a melhor tacada. Né? Por quê? Porque as pessoas das periferias, elas se sentem discriminadas, né? Eles sempre veem o quê? Manifestação na Avenida Paulista, regiões centrais, né? E, enquanto nós estamos fazendo a manifestação nessas regiões, Paulista,
Praça da Sé e tal, e não sei o que lá, né? Os esquerdistas estão atuando nas periferias, né? Nas associações de bairro e tudo mais. Então, o que acontece? Nós vamos inverter, né? Como eu comentei nesse vídeo que a Alessandra está se referindo. Nós vamos atuar da mesma maneira que atua o PT, só que às avessas. Nós vamos trazer as pessoas para o lado do bem. Então é essa a finalidade desse metagrupo, o metagrupo denominado SOS Pátria Amada. Está de acordo, Walter e demais colegas aí? Perfeito. Não, esse grupo também vai ser usado para outros assuntos. É isso que eu queria saber. Para outras causas também? Para outras causas. Olha, na minha concepção, o Brasil vai necessitar efetivamente ser passado a limpo. De que forma? Nós vamos ter que pegar todo o nosso quadro político atual e passado e jogar num lixo. Nenhum político atual ou do passado nos prestou. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre exatamente a transição do governo militar para o governo civil. A partir do momento em que o civil chega no poder, começam os grandes roubos, o povo começa a passar necessidade, a segurança cai absurdamente, a saúde cai absurdamente, transporte absurdamente. Então, essa possibilidade que o civil teve de democracia, ele conseguiu jogar no lixo. Os nossos políticos foram podres no que fizeram porque advogaram para eles. O advogado nada mais é do que o representante legal, né? Ele recebe uma procuração, que é um mandato, e ele é um técnico contratado para defender, né? O que é um político? Ele é um serviçal do povo. Ele recebe uma procuração por tempo determinado para representar uma fatia do povo brasileiro, dependendo de onde ele é e tal. E, infelizmente, os políticos brasileiros jogaram uma chance de ouro no lixo, traindo todo o povo brasileiro. Em todos os governos houve corrupção, houve desvio de verba, enfim, houve tudo isso que nós estamos vendo em escala, mega escala, nos anteriores também houve. É que souberam fazer de uma forma que nós não soubemos e agora estamos sabendo. Então, o que acontece? O Mega, o Meta... Mega, você quer ficar rico? Já, o Mega. Não, mega é volume, não é riqueza, é mega. Mega Mega Sena. Então o que acontece? Nós estamos começando a nos preparar para um futuro muito próximo. Eu não tenho a menor dúvida que a intervenção militar, mais dia menos dia, vai acontecer, que todo esse sistema de governo vai cair, todo o sistema. Eu vou comentar hoje a respeito disso no programa. Porque nós temos aí, a partir do momento que os civis pegaram o governo, nós passamos a ter um sistema destrutivo de governo, e não um sistema construtivo. O sistema construtivo, quem efetivou por nós, foram exatamente as Forças Armadas, em apenas 21 anos que ficaram ali, tiraram nossa economia do 48º posto do mundo e nos colocaram em 8º. A sensação que se tinha no Brasil era de otimismo. O nosso país passou 21 anos crescendo absurdamente em todas as áreas. E, de repente, houve o processo contrário, e muito rápido também. Porque, a partir do momento em que os civis tomaram o poder, começaram a zelar só por si, nós tivemos o retrocesso absoluto. Infelizmente, passamos a ter um retrocesso. O que me preocupa é a geração de um novo celeiro político para o Brasil. Então, fazendo cálculos, fazendo uma previsão do futuro, o que vai nos faltar efetivamente é um novo modelo político. E para isso nós vamos precisar de novos políticos, né? Então, nós vamos começar a debater uma série de teses, uma série de necessidades, uma série de propostas, exatamente no metagrupo. Ficou bem explicadinho? Ficou bem explicado. Eu também quero dar os parabéns aí para vocês do SOS Forças Armadas pela atitude que eu vi hoje no vídeo do Renato,
dizendo que vocês iam fazer uma campanha, né, a favor da Polícia Federal, porque eles estão passando sérias dificuldades, né, graças ao governo aí, esse desgoverno. Verdade, é verdade. Eu vou explanar um pouquinho sobre esse sistema construtivo e sistema destrutivo que eu citei, né? O sistema destrutivo e o sistema construtivo, eu acho que eu deixei bem colocado, mas eu vou repetir para que não fique dúvida. O que é o sistema comunista no mundo? É o sistema destrutivo. Por que ele é destrutivo? Porque não há país no mundo onde o comunismo tenha imperado ou impera que acaba o dinheiro e o povo vira escravo da miséria. O sistema comunista, ele usa o que o país tem até não ter mais. É o caso da Venezuela, que todos nós estamos vendo. Concorda, Alessandra? Eles tinham petróleo, tinham uma série de coisas, e hoje é um país debilitado que o cara pode até ter dinheiro, mas ele não tem o que comprar no supermercado. Para que a gente não passe por isso? Oi? Queria perguntar aí para o Adriano, se o Adriano tem aí algum assunto que ele gostaria de levantar para a gente debater aí, ô Adriano? Espera um pouquinho, que eu estou no meio de uma explanação. Eu estou no meio de uma explanação. Se parar agora, vai ficar todo mundo mais perdido que cego em tiroteio. Não, correto. Eu pensei que você tivesse concluído, Walter. Então pode concluir. É o início. Então, o sistema destrutivo, tentando explicar em poucas palavras, é o sistema comunista. O sistema comunista, ele toma um país e transforma aquilo em miséria. Existem apenas duas classes sociais. A minúscula que comanda todo o resto. Acabou. É isso que eles querem fazer com o Brasil. E com todos os países da América Latina. Tá? E qual é o sistema construtivo? Não vão. Lógico que não. Porque o Brasil é um país pensante, é um país de dimensão continental, é um país que tem riquezas. O próprio nióbio é uma riqueza impressionante. Eu me lembro da festa que fez o Canadá, quando descobriu 1% da reserva mundial de nióbio. Os caras só faltaram se jogar das pontes, né, de alegria. Sabe onde estavam os outros 99%? No Brasil. Das reservas conhecidas de nióbio no mundo, 99% estão no Brasil, 1% no Canadá. E nós estamos sendo traídos por esse governo, que tira daqui a módicos R$300 a unidade, o quilo, uma coisa assim, e lá fora no mercado mundial é vendido a $1.100. Não é isso não, Walter. É uma coisa absurda. Eles vendem o nióbio aqui por um valor irrisório. Irrisório. Se eu não me engano, é coisa de $17 o quilo. É uma coisa assim absurda. E é comercializado por 1.700 no mercado internacional. No mercado internacional, quer dizer, mas eles estão riqueza do povo. Por quê? Porque eles estão beneficiando esses paizinhos subdesenvolvidos de terceiro mundo aqui da América Latina, entendeu? Exatamente. Então, voltando a falar do sistema construtivo, e eu me refiro exclusivamente ao período de governo militar do Brasil, basta te dizer que a Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia, que foi fundada em 1945, e a ONU junto com ela, né, reconheceram que o governo militar no Brasil sempre operou como um governo de regime democrático. Nós tínhamos transição de presidentes. Nós tínhamos uma forma eleitoral. Só que o brasileiro já provou que não tem condições de votar. Ele vota em presidente da República, que vai regê-lo por 4 anos, como ele vota num Big Brother. Para evitar essa ignorância política, aquela época existia o colégio eleitoral. Grandes mentes elegiam um determinado presidente por um período e cobravam muito dele, né? Então, jamais o regime brasileiro, na época dos militares, foi considerado uma ditadura opressora. Jamais foi proposta uma ação contra qualquer comandante das Forças Armadas por julgamento de crimes contra a humanidade, né? Então, eu considero o governo militar um governo altamente construtivo para o Brasil.
Ao passo que considero altamente destrutivo o governo que nós temos hoje e certamente nós vamos derrubar. Amém. Adriano, é por aí? Eu concordo Quem tá com muito você. quieto também é o Linkei aí, Roberto. até coloquei no chat uns links aí sobre o nióbio que você estava falando aí, para quem não sabe. Eu já vi aqui, Nós sabemos. já vi no chat, né? Isso. Você deixou no chat aqui, né? Isso, Olha, porque esse é um assunto... até aqui me perguntaram que raio que era esse nióbio aqui. Parece um palavrão, né? Parece um palavrão. Nióbio é um metal extremamente precioso, que é usado em construções avançadíssimas, como aeroespacial, uma série de coisas. Por isso ele vale muito dinheiro. Só que o Brasil está jogando fora para sustentar vagabundo comunista, aqui e lá fora. Né? Nós sabemos hoje que o maior problema do Brasil, nos dias atuais, não é a corrupção, mas sim o sistema político todo que está contaminado, viu, Alessandra? Por isso que a minha preocupação, a do Renato, é exatamente criar uma forma de gerar novos políticos. Quem sabe mais tarde você saia candidata, eu saia candidato, o Renato saia candidato. E não é vergonha nenhuma, não. Sabe por quê? Porque não adianta lutar uma batalha e não vencer a guerra. A intervenção militar pela qual nós lutamos hoje, ela é uma parte de um processo de evolução. Mas não adianta porque nós temos que continuar a trabalhar esse processo evolutivo. Nós temos raciocínio, nós podemos ajudar depois da intervenção efetivada. Nós temos como ajudar o nosso país? Eu creio que sim. Então os novos políticos têm que sobrepor a safra antiga. Não sei se o Roberto concorda. Plenamente de acordo, Paulo. Justamente por isso. Pessoal, oi. Tá chegando aí? Tá chegando bem. Tá. Prossiga. A maioria vamos dizer assim, da elite política sabe a respeito desse óbvio e não falam nada. Durante muito tempo ficaram quietos. Agora está aparecendo comentário. E é a maior riqueza que a gente tem no Brasil. Você entendeu? E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode. Nós temos que combater isso. Foi o que você falou. Nós vamos pedir para as Forças Armadas tomar conta do poder, colocar a casa em ordem. E eles não vão ficar para o resto da vida, gente. O pessoal tem que entender isso. Eles vão colocar a casa em ordem. Oi. Eles não querem. Eles já deixaram claro que nesse momento muito difícil, não há outra alternativa que retomar o Estado Democrático de Direito e arrancar essa ditadura travestida e mascarada, mas que é uma ditadura que nós já vivemos, e posteriormente, quando possível, eles querem devolver o país para as mãos dos civis. Mas o que me preocupa, eu acho que é uma preocupação geral, é quem é que nós vamos eleger daqui para frente, em todos os níveis. Aí é que nós vou fazer temos que tomar cuidado. Exatamente. Né? Vamos fazer uma brincadeira hoje. Daqui um ano, quem que nós vamos eleger para presidente da República? Nós não temos candidatos nem partidos. Não existe sequer partido de oposição hoje. Mas eu queria o presidente Aécio Neves. O Aécio é um traidor. Eu voto no Joaquim Barbosa. Mas esse não é político. Tem um Bolsonaro. Tem o Bolsonaro, então é um bom nome, o Bolsonaro, o Caiado. Mas da antiga política, tenham certeza do que eu estou dizendo, estão contaminados. Estão contaminados. Conclusão, né, Walter? Esses novos políticos que a gente vai ter que ver, vão ter que trabalhar pela pátria, né? E não pelo dinheiro que vai ter. Exato. Exatamente, eles vão ter que honrar o mandato. Eu tenho uma procuração para agir pelo meu povo 4 anos. Tudo bem, ganhando quanto? O justo. 5 mil, outra bom coisa. Demais. 5, 10 mil reais e ponto final. Político que tá querendo ganhar muito, então você não é político. Você é bandido. Igual na Suécia, né? Eles trabalham pela pátria e moram em casas simples e todos os impostos lá vão para a população. Não é igual aqui esse desgoverno.
A política no Brasil, nós abandonamos a política exatamente porque ela sempre foi sinônimo de sordidez, de sujeira, de pilantragem, né? E o nosso maior erro foi aí, não fiscalizar o trabalho daquele que a gente elege. Você veja aí o exemplo, volto a citar Fernando Collor de Mello. O cara, sofreu impeachment. Tudo bem, ele venceu todos os processos, tudo bem, tá tudo certo. Mas era um cara para estar lá? Um cara que arrancou todo o dinheiro de um país, negociando taxas de juros antes? Foi. A verdade seja dita, se nós formos analisar um a um, sem exceção, eu diria para você que nenhum deveria estar lá. Nenhum. Hoje, nenhum. Cabeça de chave, não. Nenhum. Eu preferia nenhum. É um bom nome o Bolsonaro, por que não? Mas acontece assim, eu não vejo ainda no Bolsonaro uma intelectualidade avançada. Outra coisa, não vejo em nenhum político atual um cara que pensa muito no direito, porque o nosso país foi destruído. Provavelmente o meu colega Adriano Caravina deve concordar comigo. Eu sou advogado formado lá na década de 80, então eu conheci o que era direito. A lei era claríssima. Isto você pode, isso você não pode. Hoje não. O que você pode, tem 10 outras coisas que, se você fizer, eu te absolvo. O Adriano estava conversando comigo antes do programa começar, e ele me contou, e eu gostaria que você repetisse, Adriano, como é que você deixava a sua casa em Presidente Prudente, na época dos militares? Assim, estava contando que pouco antes, até antes da Constituição de 88, né, nós dormimos com as janelas abertas, sem grades, né? O muro era de meio metro de altura, que qualquer um pulava, né? A porta da minha casa da frente ficava encostada até de madrugada, porque eu trabalhava de noite, chegava de madrugada em casa. Nunca entrou ninguém sequer no quintal. A partir do momento que foi promulgada a Constituição de 88, teve uma leva de furtos e roubos no bairro lá que assustou todo mundo e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Depois que eu me formei em Direito, eu soube. É que foi promulgada a Constituição de 88, dando um monte de direito para marginal. Aí eles viram que a coisa ficou fácil. Não tinha os militares para impedir, tinha um monte de direito e partiram para o crime. O maior problema que nós passamos no Brasil foi essa transição de poder, porque a época dos militares, bandido, traficante, comunista, tinha pavor das Forças Armadas. Então os caras não vinham fazer loucura não, porque eles faziam, se fizessem, 2 dias depois estavam mortos. As Forças Armadas agem sempre como uma grande força estadista tem que agir. Age no silêncio, sem incomodar a população. Durante 21 anos houveram guerrilhas aqui dentro. Ninguém sabia de nada. Eles faziam o trabalho deles de tal forma, tão perfeito e tão no silêncio, que a população brasileira daquela época jamais foi incomodada, nós não sabíamos. Agora, um outro assunto que eu quero levantar alguém de vocês passou pela Avenida Paulista, eu quero saber como são esses cartazes que foram afixados lá, porque eu vou cobrar juridicamente uma explicação. Eu quero saber quem autorizou a colocação ali. Aquilo é uma via pública. Se eles têm condição de fazer propaganda comunista, nós também. E nós queremos reagir da seguinte maneira, eu estava conversando com o Renato hoje. Nós queremos fazer cartazes do mesmo tamanho, igualzinho, e colocar na Avenida Paulista, no mesmo local, não tapando deles, mas deixando claro que existem 2 lados da questão, com todas as benesses que nos deram os militares. Se eles estão dizendo que eles perderam irmãos, sabe quem eles perderam naquela época, para valer? Os comunistas? Guerrilheiros, gente que assaltava banco, que cometia atrocidades 1000. Esses caras realmente foram exterminados. Por quê? Porque eles eram bandidos. E eles andavam armados. E quando a polícia, o exército chegava em cima, eles reagiam à bala.
Faça isso para ver se você não é morto. Então não há diferença nenhuma. Eles querem impetrar na cabeça do povo que existe um mundo novo e que é maravilhoso, mas não é. Eu sei o que é maravilhoso porque eu vivi uma época e estou vivendo a outra. Eu acho que nós temos que ter essa atitude. Queria ouvir a opinião do Roberto, da Alessandra, do Adriano, do Renato, a respeito de nós fazer, o SOS Forças Armadas, fazer os cartazes, colocar na Avenida Paulista com todas as coisas boas que foram nos dadas pelo regime militar. Olha, viu, o Walter, eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso. Você sabe por quê? Vai ter que fazer um cartaz muito grande, muito maior do que aquele que eles colocaram lá, entendeu? Não, queria do mesmo tamanho, exatamente. Não, eu tô só fazendo Mas quem colocou isso lá? No mínimo deve ter Isso aí foi o imbecil do Haddad, o pior prefeito da... Não, é o pior prefeito da história do Brasil. Né, eu me pergunto como os paulistas são tão inteligentes e votaram nesse cara. Como é que pode? O problema é essa porcaria do voto de rebelde. Não é, eu acho que é por causa da consciência política que não existia até então, né? Então eu acho que agora está sendo despertado nas pessoas com os panelaços e companhia limitada. Mas se você me permitiu, Walter, eu fiquei escutando quietinho aqui tudo que você falou, eu queria voltar um pouquinho a fita e me referir a essa questão do pós-intervenção militar, né? Principalmente no que diz respeito aí a como será a vida política e tal, né? Então, muito bem. Então, hoje, pré-intervenção militar, a posição do SOS Forças Armadas é de que nós somos apolíticos, veementemente, e apartidários, de uma maneira veementemente também. Então, o que acontece? Mas nós não somos apolítica, porque nós vamos ter uma vida política depois da intervenção militar, né? Por obrigação agora, e sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, agora, depois que nós formos chamar novas eleições, diga-se de passagem, seria eleições com talvez os mesmos ou alguns dos políticos que aí estão, né? Mas eu acho que tem que ter um critério rigoroso, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês consideram o Maluf ficha limpa ou ficha suja? Está provado que é suja, né? Imunda. Está provado. Mas perante a lei da ficha limpa, ele é ficha limpa. Tanto é que está empossado, aí foi empossado, está diplomado, está exercendo o cargo. Tá certo? Então nós vamos ter que rever tudo isso aí e colocar realmente pessoas com um passado limpo, sem ter tido problemas com corrupção e tudo mais. Agora, o que eu acho mais importante, além disso, é que nós vamos pleitear eleição com voto na cédula de papel. A cédula impressa na nossa Casa da Moeda. Não aposentar essa maldita urna eletrônica fraudulenta, e seriam cédulas confeccionadas na nossa Casa da Moeda com a mesma tecnologia que nós usamos aí para imprimir cédula de dinheiro, tá certo? E uma outra coisa também seria no sentido de que nós teríamos que rever os partidos políticos. Então nós pleiteamos também a extinção de todos os partidos de esquerda, sobretudo os partidos que compõem aí o Foro de São Paulo. Era só mais isso que eu queria acrescentar, Paulo. Só lembrando que hoje também eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Não tem problema. Eu vou acrescentar um pouquinho mais. Nós temos um câncer na política do Brasil que sobrepujou uma norma constitucional, que chama-se filiação partidária obrigatória. Tá? Então, quando nós falamos em criar novos políticos, nós não podemos pegar ovelhas e colocar numa matilha para serem criadas, porque dali eles vão sair lobos. Nós temos que, no período de intervenção, rever toda a situação política brasileira, inclusive o regime. Toda. E a filiação partidária obrigatória tem que cair por terra. Partido não pode ser mais superior ao candidato.
Não pode. Porque a gente sabe muito bem como no mundo da Fórmula 1, quem anda na frente é quem põe muito mais dinheiro. Aqui na política é a mesma coisa. Então, o partido político pobre, ele não consegue eleger grandes caras a grandes cargos. Nós temos que tentar nivelar essa situação. Cargo para todo mundo vai existir. Por quê? Porque política deixa de ser sinônimo de ganhar dinheiro fácil e muito. Vai ganhar o justo. Mas a filiação partidária obrigatória tem que acabar. Tem que acabar, tem que ser erradicada. Mas Nós temos eu ainda uma grave acho, luta. Walter, acho que a questão da remuneração do político, tudo isso que nós estamos falando naturalmente é pós-intervenção, né? Mas eu acho Sim. que a questão da remuneração do político é um item importante, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o que nós vamos precisar mesmo é de políticos que trabalhem por esse Brasil aqui, para realmente desenvolver esse Brasil, desenvolver esse país, desenvolver as cidades, desenvolver a economia, né? Desenvolver os bons modos, os bons costumes, a moral, a ética. É desse tipo de político que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de políticos com conceitos orientais, políticos sérios, políticos honestos, sabe? É disso que nós estamos precisando. Mas se nós tivermos tudo isso aí, nos políticos, eu, por exemplo, faria questão de pagar, que o governo pagasse um bom salário para o político, né? Porque também não adianta pagar 5 mil reais, como a Alessandra falou aí, e o cara querer roubar 50, 100 mil. Não, mas não vai, porque um tem que ficar de olho. Mas isso é tudo a posteriori, né? Eu queria dar prosseguimento colocando para vocês ouvirem uma fala de um vídeo do senhor Giovanni Gama. Eu cortei, eu editei um pedacinho, eu pedi a permissão, mas não chegou. Eu vou rodar do mesmo jeito, porque vai valer a pena que vocês vejam, ouçam o que ele disse. Às vezes, o intervencionista tem grande dificuldade de sintetizar o tema e explanar de uma forma tão clara, cristalina e compreensível como eu ouvi esse senhor Giovanni Gama, que eu felicito e parabenizo pela sua fala. Eu vou colocar para vocês ouvirem e depois, em seguida, a gente comenta. Cadê o negócio? Só para falar aí para os nossos ouvintes que aqui no chat o Adriano está se encarregando aí de colocar todos os decretos, todos os artigos, né? Para que vocês vão acompanhando aí aquilo que nós estamos comentando aqui. Estou deixando rolar esse áudio aqui porque é muito bom, viu, Renato? Tá rodando o áudio? Tá. Já eu volto com vocês. Nós estamos fora do ar. Eu coloquei a rádio para escutar aqui então. Tem que ligar a rádio para ouvir. É. Tá escutando aí, Walter, a rádio? Tô. Mas eu tô direto. Se o teu som sair, a hora que eu entrar no ar de novo, vai para lá. Vai ficar ruim. Positivo. Vou fechar o meu microfone. Isso.
É, 12 segundos, a gente está no ar de novo. 8, 7, 5. O que é que vocês acharam, meu povo? Muito bacana. Ele sintetizou muito bem, né? Se você quer a cura... Aproveitando o gancho aí, o Walter, aproveitando o gancho, lembrar o pessoal aí que o SOS Forças Armadas, estará em Brasília no dia 27. Dia 27 é uma data fatídica, né? O que aconteceu? O que está acontecendo? O Aécio Neves, ele estava lá com tudo prontinho, né? Tudo já ajeitadinho para protocolar o pedido de impeachment, né? Todo mundo sabe disso. Aí na hora H ele foi lá e tirou. Não, segura aí, vamos dar um tempo, tal, não sei o que lá. Então eles estão armando, o Walter e colegas e ouvintes, para o dia 27 o Aécio Neves protocolar o pedido de impeachment da Dilma, coincidindo com a chegada dessa caminhada maluca que o MBL, o Movimento Brasil Livre, está fazendo aqui de São Paulo até Brasília, coincidindo também com a chegada... É patrocinado por eles. Exatamente. Coincidindo também com a chegada de outros movimentos, como Vem Pra Rua, com o Revoltados Online, né? E com dezenas de milhares de pessoas que estão vindo de caravanas para Brasília nesse dia, por conta desse ato aí que vai acontecer lá nesse dia 27. Então, o SOS Forças Armadas vai levar a causa intervencionista mais uma vez no olho do furacão. Nós vamos lá fazer um contraponto, não vamos deixar os impeachmentistas à vontade, até porque, Walter, no dia 15 e no dia 12, existiram pesquisas que revelaram que mais da metade, eu guardei o jornal, está aqui na minha casa, mais da metade das pessoas estão indo que estão indo nas manifestações, elas aceitariam, elas concordariam com uma intervenção militar se fosse esse a única e última maneira para, de fato, depor esse governo, tá certo? Então, exatamente. por conta disso, nós vamos deslocar toda a nossa estrutura aqui até Brasília, nesse caminhão de som, 27, tudo. Caminhão de som, tudo como manda o figurino. Já aproveito, se nós tivermos ouvintes aí de Brasília, eu vou pedir para vocês que entrem em contato comigo, tá certo? Para nós já irmos articulando, nós temos 21 dias aí, né? 3 semanas, para já irmos articulando e organizando aí esse ato aí em Brasília. E nós pretendemos lograr o mesmo êxito que nós tivemos aqui no dia 15 do 3 e 12 do 4. Dia 15 do 3, diga-se de passagem, não vai sair das minhas lembranças, Walter. Foi um dia, além de ter sido um dia divisor de águas, né? Que é o pré... nós tivemos o pré-dia 15, né? O movimento intervencionista, e o pós-dia 15. Né? Então, dia 15 realmente foi um dia extraordinário, fantástico. Nós conseguimos espaço na mídia, né? Mesmo tendo mídias falando negativamente, né? Como o caso do Fantástico, por exemplo, que diz que nós éramos ilegais e tal, né? Mas nós tivemos... Criminosos. Mas nós tivemos também espaços na mídia muito interessante. Por exemplo, nós temos um vídeo que corre até hoje nas redes sociais, gravadas no dia 13, 2 dias antes, lá na Avenida Paulista, que estava lá o movimento da CUT, dos professores estaduais,
e eu, Ricardo Rotti e o Duca Democrático fomos lá com uma bandeirona de 3 metros do SOS Forças Armadas. Choveu jornalista para cima da gente, falou, vocês são doidos, estão aqui na vida. Aí nós concedemos uma entrevista lá para o Terra TV, que já está com mais de, só essa entrevistinha de 1 minuto e meio, já está com mais de 1 milhão de visualizações, né? Então, nós atribuímos também, viu, Walter, sem falsa modéstia, que nós temos que ser realistas com as coisas e falar a verdade para as pessoas, né? Então, lá no dia 1º de janeiro, o movimento intervencionista estava congelado. Nós só iríamos ter manifestações pró-intervenção militar no dia 28/3, ou seja, 3 meses depois, que era a fatídica Marcha da Família, tá certo? Então, de lá para cá, do dia 1º de janeiro até hoje, o SOS Forças Armadas já promoveu 8 manifestações. Então, eu acredito que é o movimento que mais fez manifestações em prol da intervenção militar em todo o Brasil. E agora, no dia 27, vai ser a nona manifestação em 5 meses. Então, acho que é um número extraordinário. Seguida, e assim nós vamos. E assim nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque o povo já entendeu, Renato, que você, como o precursor da coisa, foi um cara visionário. Você conseguiu visualizar a solução efetiva muito antes desse engodo todo. Esse movimento Brasil Livre, por aquele garoto, 19 anos, realmente ele tem tempo, ele tem 1 mês para perder andando a pé nas estradas, mas eu não tenho com 55 anos. O pai de família não tem, não, ele não tem como fazer uma coisa dessa. E eu acho que, na verdade, a única coisa que ele conseguiu foi perder 1 mês de vida, nessa palhaçada. Porque eu não vejo o menor sentido em um cara caminhar de São Paulo a Brasília a pé. Que tipo de estupidez é essa? O que você está ganhando com isso? Tem que estar ganhando. Não posso imaginar que eles não estejam ganhando, né? Como eu vi na Avenida Paulista, uma bruta de uma bandeira impeachment já. Jamais nós, intervencionistas, angariaríamos o dinheiro para comprar todo aquele pano e fazer uma bandeira daquele tamanho. Por quê? Porque o nosso movimento é de coração e é sério. O deles não, é subsidiado por políticos. Por esses caras que tem dinheiro para jogar fora, numa bandeira enorme, imensa. Impeachment não resolve absolutamente nada. Cai a Dilma, entre o Temer, mas o poder, o mau poder, né? Ele vai continuar concentrado. O que nós precisamos é arrancar tudo fora. Tudo. E começar um Brasil novo. Totalmente novo. Queria passar para um outro assunto aqui que me chocou bastante. Eu vou colar aqui para vocês no chat da página da rádio um link referente a um jovem procurador federal, nome do rapaz, ele é colega, é também um advogado, um jurista, o Anselmo Henrique Cordeiro Lopes é o nome dele, é bem jovem o rapaz. Foi ele que iniciou a investigação por tráfico de influência internacional contra o Lula no Ministério Público, tá? Federal. E ele vem sendo extremamente ameaçado dentro e fora das redes sociais por petistas enfurecidos. Então, eu gostaria de pedir a todos, eu já deixei as minhas palavras de apoio a esse patriota, a esse brasileiro de extrema coragem, e se vocês puderem deixar as suas palavras, eu acho que fortalece, é um garoto muito novo, talvez não esteja preparado para esse momento delicado que ele vem vivendo, né? Ser ameaçado, venha da onde vier, ameaça é coisa séria, a pessoa se sente acuada. Então, o nosso procurador federal, estou colando inclusive o nome dele aqui, passei o link da onde eu colhi essa matéria, é Anselmo Henrique Cordeiro Lopes. Parabéns, parabéns, garoto. Com todo o respeito à tua pouca idade, viu? É de brasileiros assim, de coragem, que nós vamos fazer um novo Brasil. Parabéns mesmo. Aqui, em nome do SOS Forças Armadas, receba
todo o nosso apoio, a nossa solidariedade aí, né? Não é brincadeira, não. Quando nós iniciamos a transmissão, a Alessandra perguntou o que nós faríamos a respeito da Polícia Federal. Bom, eu vou explicar. Eu vou abrir aqui o meu e-mail, que não está aberto. Eu deveria estar aberto, mas sem querer eu fechei. A Polícia Federal é a única força que mesmo sendo destruída, moída pelo poder financeiro, pelo poder político, pelo poder desse governo, ela continua o seu maravilhoso, insigne trabalho que ela vem desenvolvendo a favor do brasileiro e da pátria, né? Desvendando crimes, colhendo provas. E eu tenho informações ainda sigilosas, em breve, isso será revelado por eles, não por mim, de que todas as provas já foram colhidas. É só uma questão de tempo e possibilidade, né? Para que não morram muitos mais. Essas provas virão ao conhecimento público. Mas tudo que aconteceu aqui, a maior parte do que aconteceu aqui no Brasil, a nível político, a nível de corrupção e a nível comunista, ele já tem documentado. O restante que faltava, nós sabemos que as nossas Forças Armadas já têm planilhado. Então nós estamos bastante seguros e tranquilos. E quero mais uma vez, eu fiz um contato hoje, vamos ver se me responde, com o Coronel Moésia, exatamente, que compareceu a um hangout ontem, semana passada em outro, e que revelou que nós não temos que temê-los, porque eles não chegam a 1000 pessoas que nos oprimem, né? E nós somos 220 milhões de brasileiros. O sonho comunista caiu por terra porque eles não fizeram contas. Eles simplesmente não fizeram contas. Eles não perceberam que eles são muito poucos, que eles corromperam a mente de muito poucas pessoas. E que não vai adiantar nada. Que nós vamos virar esse jogo e vamos vencê-los, né? Renato, comenta um pouquinho enquanto eu acho o meu e-mail aqui. Não, tudo bem. Enquanto você procura, eu quero fazer aqui um registro do nosso ouvinte aqui, patriota, o Modesto, né? Então o Modesto está mandando aqui uma mensagem, dizendo, pessoal, olha, amanhã em Brasília, um genocida responsável por 43 mortes de venezuelanos será recebido no Congresso Nacional a convite do impeachmentista Lindbergh Farias, né? Canalha. O famoso fora Collor. Além dele, o outro Ivan Valente, do PSOL. Quero ver se ele é valente na minha frente. Né? Então quer dizer que é para isso que presta aquela porcaria de Congresso Nacional. Né? Além de servir de capacho para os delírios sociopatas do Executivo, fica recebendo assassinos genocidas para homenagear. Então, é o fim final. Isso aí eu acho que tem a mesma gravidade da medalha que foi oferecida para o Stedney lá em Minas Gerais, né? Então, dentro da casa do povo, eles vão receber um assassino, tá certo? Então, nós temos que repudiar isso aí, muito bem dito, muito bem lembrado aqui pelo colega nosso aí, ouvinte, patriota, um Modesto, registrar aqui. E já vamos direto então para essa questão da Polícia Federal. Então hoje eu realmente fiz um vídeo, o Walter, onde eu dizia no vídeo o seguinte, que muito tem se dito da necessidade de apoiar a Polícia Federal, né? E você mesmo, ao longo dos últimos programas aí, tem chamado a atenção para o fato de que a Polícia Federal, sobretudo lá em Curitiba, tem tido problemas, tem tido que colocar os policiais gasolina, abastecer as viaturas com o dinheiro do próprio bolso, né? Então, nesse vídeo, eu falo, olha, vamos então efetivamente ajudar
a Polícia Federal de uma forma assim, financeira, porque também não é justo os caras estarem fazendo lá um trabalho que é de interesse de todos os brasileiros, né, com a Operação Lava Jato sobretudo, né, e os caras terem que colocar o dinheiro do próprio bolso. Então nós sugerimos aí nesse vídeo que nós ajudássemos efetivamente a Polícia Federal com donativos, né, em dinheiro, em espécie, ou sei lá, de alguma maneira nós precisamos ajudar esses valorosos policiais aí. Então é isso que eu coloquei não pode parar, no vídeo, Walter. E eu vou falar uma coisa para você. Fazem poucas horas que eu coloquei esse vídeo, já está com quase 6.000 visualizações e todos os comentários, as pessoas, orgulho. Isso é orgulho do brasileiro, né? Todas as pessoas se predispondo a ajudar, viu, Walter? Eu não estou achando aqui imediatamente o meu e-mail. Acontece assim, eu estou com 3 telas na minha frente, é tudo interligado, o Renato conhece. E por uma bobeira minha eu fechei exatamente o browser em que já estava pronto aqui o e-mail que eu enviei à Polícia Federal oferecendo ajuda em nome do SOS Forças Armadas. Acontece assim, eu fiz eu não lembro onde é que eu coloquei isso. Puxa vida, que pena. Talvez eu tenha aqui o texto, vamos ver se eu não joguei fora, porque a gente passa, o colega sabe como é que é, né? A gente passa o dia inteiro digitando, chega um ponto em que a gente começa a se livrar de textos que a gente não vai usar. Eu não tenho mais. Eu fiz um texto bastante simples, colocando o SOS Forças Armadas à disposição da Polícia Federal, e nos colocando para uma arrecadação de fundos que pode ser convertido, vamos dizer, a Polícia Federal diz assim, olha, nós não queremos saber de dinheiro, tá? Então vocês nos entreguem tantos sacos de café, tantos rolos de papel higiênico, tantos papel sulfite, enfim, o que mais efetivamente eles necessitem para dar continuidade aos trabalhos que eles vêm desempenhando em prol do Brasil e do brasileiro. Então, eu pedi à Polícia Federal, à Associação dos Delegados de Polícia Federal, uma conta para que eles nos fornecessem uma conta bancária para que esses depósitos caíssem diretamente. Eles me disseram que, infelizmente, eles não podem ceder nenhum tipo de conta, porque, apesar de ser associação, eles não podem receber dinheiro, de jeito nenhum, que não seja estritamente de operações e tal. Eles não podem, eles teriam que dar conta disso, seria uma coisa muito complicada e tal. Mas então acontece assim, nós vamos reunir o pessoal da cúpula do pensante aí, do SOS Forças Armadas, mais vocês, nossos ouvintes, e achar uma forma de ajudar a Polícia Federal efetivamente. Mas o que mais é necessário para a Polícia Federal, o que é mais necessário para eles é que eles passem a ter apoio popular. Tá? Tem uma matéria aqui, que eu vou postar para vocês, tá com o seguinte dizer. Representantes dos delegados de Polícia Federal de todo o país e Distrito Federal promoveram hoje, dia 6, lá para trás, em Brasília, um ato para que os cortes no orçamento a serem anunciados pelo governo federal em meio ao ajuste fiscal não afetem a Polícia Federal. Isso foi matéria do dia 6. Tudo isso que eles pediram, não façam isso conosco, já foi feito. Tá? Já foi feito. Então, o que acontece? A Polícia Federal é a única polícia atualmente que pode prender um cidadão comum chamado Luiz Inácio Lula da Silva, a qualquer momento. Porque prova contra ele já tem. Já existem essas provas. Quando o governo soube que ele, o Lula e vários outros poderiam ser presos pela Polícia Federal para valer mesmo, com provas e tudo, eles começaram com esse tremendo boicote. Nós não podemos permitir isso. Então eu gostaria da opinião de vocês, se nós estamos no caminho certo, se vocês concordam em colaborar. Não é quantia do outro mundo, não. Colabora com qualquer valor, entendeu? Eu não vejo outra forma de colaborar que não seja com o dinheiro que a gente possa
converter em produto, eventualmente. Enfim, nós vamos conversar diretamente com o pessoal da Polícia Federal, da Associação dos Delegados de Polícia Federal Brasileira, e nós vamos ver o que é necessário. Mas eu acho que é um passo muito importante que nós vamos dar para frente, né? Não deixar a Polícia Federal parar. Já que, infelizmente, as Forças Armadas, no momento, não podem fazer o que querem, né? Eles querem fazer. Não tem apoio popular para fazer. Então, nós temos que contar com a Polícia Federal, né? Eu queria pedir para você, se você pudesse fazer localizar esse e-mail aí, amanhã, se fosse possível, essa troca de e-mail que você ainda teve. Hoje. E eu gostaria de pedir uma coisa que você não faz nunca, né? Se você pudesse fazer um videozinho para a gente colocar para os patriotas aí que se predispuseram a ajudar, né? Para que a gente possa deixar isso muito bem claro, muito bem dito, né? Se você pudesse fazer isso e a gente postar também aí nas redes esse e-mail que você trocou lá com os policiais federais, porque eu acho que é uma maneira efetiva, né? É uma maneira efetiva de nós ajudarmos eles lá, né? E fazer, quando na nossa próxima manifestação, não digo de Brasília porque ela é muito centralizada no que vai acontecer, na maracutaia que o Aécio Neves vai querer fazer para enganar, mas não engana mais ninguém, né? Na próxima, desculpa na interromper. posterior. Oi. Sobre essa maracutaia do Aécio Neves aí, que desistiu do pedido de impeachment, né? Isso. É tudo um embromation que ele parece que quer ingressar com uma ação penal antes. E todos nós sabemos que uma ação penal, e principalmente contra o político, demora anos para ser julgado. Lógico. Né? Lógico, é um trancamento de ação. Ele está querendo. Né? Ele está querendo ganhar tempo para ela. Né? Isso me deixa. Isso eu tenho comigo, é o meu convencimento, o meu autoconvencimento, me leva a crer que o Aécio não deixa de estar no meio de tudo isso daí. Ele só não foi revelado. Né? Mas ele está no meio de tudo isso daí. Na verdade, todos eles são coligados, né? Todos eles são de esquerda. Né? Todos eles são de esquerda. Aliás, na verdade eles fazem uma espécie, viu, o Walter, o Adriano, eles fazem uma espécie de troca-troca, esses caras aí. É isso que eles fazem, entendeu? Né? Para fingir que é oposição, que é inimigo, isso não, olha, o PSDB, então, dessa vez vocês vão ficar com a prefeitura e com o governo do estado, aqui, ali, tal. Nós vamos ficar com a presidência, tal. Eles já têm tudo. Eles já têm tudo esquematizado, esses cares aí, entendeu? Já tem tudo esquematizado. Né? Só eles ganham, o povo só perde, entendeu? E nós precisamos parar com isso. Nós realmente precisamos parar com isso. Olha, eu achei a resposta, o status está concluído, e eu consegui achar a minha mensagem aos delegados federais. Eu inicio dizendo: caríssimos, aceitei o cargo de diretor jurídico de um grande movimento social que pede a intervenção militar para depor e prender os culpados por uma série interminável de crimes contra o Brasil e os brasileiros por parte desse governo, movimento esse denominado SOS Forças Armadas Facebook. Todos os dias em nossa web radio, o programa Hora da Verdade, que tem início a partir das 21 horas horário de Brasília, venho defendendo ações e mobilizações a favor da Polícia Federal, pelos seus espetaculares feitos, mesmo em situação de crise propositalmente gerada, e coloquei, logicamente, o endereço da rádio. Temos notícia do não pagamento das diárias e de uma série de outras verbas, e também nos foi noticiado que a Polícia Federal, mesmo assim, vem custeando o seu trabalho e prossegue em seus insígnios expedientes com o mesmo empenho e tenacidade que lhes são peculiares. O povo, centenas de milhares de pessoas ontem em nosso programa de rádio, quando nós tínhamos estourado mais de 3 mil pessoas, lembra que nós batemos aquela meta, Renato? Foi o dia seguinte. Sim, foi quando nós tivemos a retransmissão, né? Nós tivemos a retransmissão e batemos os 3 mil ouvintes. Foi exatamente no dia seguinte. Então eu digo, o povo, centenas de milhares de pessoas ontem em nosso programa de rádio, cuja audiência passou dos 3 mil ouvintes, querem
empreender uma ação popular em auxílio à Polícia Federal, mas com finalidade específica de dar um imenso tapa com luva de pelica nos atuais governantes e políticos. Foi proposto por essa imensa gama de pessoas que façamos contribuições financeiras para que a Polícia Federal prossiga com seu maravilhoso trabalho, e assim procederemos, revertendo o fruto das doações para a Polícia Federal, esperando o seu aceite, pois trata-se de uma ação de grande reconhecimento popular pelos magníficos serviços prestados e que prosseguem sendo executados com máxima excelência. Melhor seria a Polícia Federal que nos indicasse uma conta bancária onde tais valores pudessem ser depositados diretamente, evitando para o SOS Forças Armadas a língua dos caluniadores. Sendo que basta para o momento e no aguardo de suas digníssimas manifestações, aproveito o ensejo para transmitir-lhes em nome de todos os membros do SOS Forças Armadas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nossos mais sinceros protestos de admiração e apreço, e assinei Walter Policastro Roazan, OAB 100-153. Isso foi analisado com o status médio, que é de relativo interesse, mas já não foi banalizado, entendeu? E o status está como concluído, ou seja, está aceito. O que não é aceito por parte deles o recebimento de dinheiro. Então nós vamos converter nessa nossa atitude em prol à Polícia Federal, nós vamos decidir o que nós vamos fazer. E cada um contribua com o valor que quiser. Ah, eu só tenho 20 centavos, dá 20 centavos. Ah, eu tenho mais, dá mais, não tem problema. O dinheiro todo vai ser arrecadado de alguma forma em algum lugar, e nós vamos decidir. Todos esses valores que caírem nessa conta corrente de arrecadação estarão no site SOS Forças Armadas. O Renato já comprou o domínio. E vai ser de forma absolutamente clara, limpa e transparente. Cada centavo que cair nessa conta, exatamente. Cada centavo diário que cair nessa conta vai estar no site. Todo dia nós vamos puxar no arquivo, nós vamos puxar os dados do banco, colocar lá no site. Depois nós vamos, logicamente, nesse tempo de arrecadação, descobrir o que nós vamos fazer a respeito desse dinheiro. Se nós vamos comprar tudo em café, em papel higiênico. Gente, eles estão levando papel higiênico. Gente, eles estão levando café. Eles estão levando colchonete. Eles estão colocando do bolso dinheiro, com o dinheiro deles. Eles estão colocando em viatura combustível para poder ir à luta. O que é isso? Aí eu pergunto, isso não é obrigação do governo? Lógico, mas o governo, sabendo que eles estão a um passo de prender o chefe do chefe da quadrilha latino-americana do comunismo, eles fizeram isso. Gente, que absurdo. Cortaram as verbas. É complicado, é complicado. Bom, eu acho que das nossas pautas, tinha mais uma pauta que eu queria tocar. Ô, Walter, eu queria ver sobre isso que nós falamos da Polícia Federal, se os nossos convidados aí têm alguma coisa a comentar, a acrescentar aí. Por favor, porque sabe o que acontece? Muito do que o SOS Forças Armadas cria, outros grupos e outras pessoas pegam, porque são bons exemplos demais. Eu só não gostaria que pegassem dessa forma sorrateira que vem acontecendo. Eu acho que é um momento de absoluta união, como provavelmente todos os ouvintes entenderam nas sábias palavras do seu Giovanni Gama, nesse áudio que eu coloquei aqui. Você quer realmente a definição do problema, a solução definitiva? Então vamos todos a um ponto só de concentração, gritar em uma só voz. Intervenção militar já é o ato que falta ao povo brasileiro para que as Forças Armadas saiam de seus quartéis e cumpram a sua obrigação. É só o que falta. A omissão é nossa. Nós temos que organizar a próxima em Brasília e em seguida nós temos que organizar uma mega manifestação
Eu não sei de que lugar do Brasil você é. Pega teu avião, pega teu carro, pega tua bicicleta, venha a pé, mas venha para a Avenida Paulista. Porque nós temos que parar o corredor financeiro dessa nação. Chama-se Avenida Paulista em São Paulo. Não é mais de final de semana. Nós vamos ter que parar isso para criar um bruta prejuízo para esse governo e um bruta prejuízo para várias outras empresas internacionais que têm empresas no Brasil. Eles vão ficar sem 1, 2, 10, 18, 30 dias de trabalho. Nós não vamos sair da Avenida Paulista até que as Forças Armadas saiam de seus quartéis e derrubem esse maldito governo e prendam todos eles. Combinado, Renato? É isso que o brasileiro tem que acordar, né, Walter? Porque tem dinheiro para ir pagar jogo, para ir em carnaval, para tomar cerveja, mas para ir para Paulista ninguém tem. Não, mas nós vamos fazer isso sim. Eu que acontece assim, que eu vou estar lá. Nós vamos para lá, porque eu falei no programa de ontem e repito, o pico da crise vai chegar exatamente em dezembro para janeiro, entre esse ano e o ano que vem. Então eles vão nos pegar com o coração meio macio, né? Dezembro, época de Natal, mas ali já explodiram mega empresas em uma quantidade impressionante. Para esse ano, 30,8% de empresas já faliram. Já faliram. O desemprego está sendo monstruoso. Aonde é que nós vamos deixar isso chegar? Nós temos que parar isso. É exatamente a sábia palavra do senhor Giovanni Gama. Minha gente, até onde vocês querem se prejudicar? Nós temos que sair da nossa casa, ir para São Paulo e enfiar a cara na Avenida Paulista e falar, daqui a gente não vai sair. Acabou. Nós não vamos sair daqui. Porque é a nossa ação que avaliza a ação das Forças Armadas. Então, nós temos que começar imediatamente em todas as nossas cabeças a criar um movimento, uma manifestação popular, digna, pura, mas nós vamos ter que criar um certo prejuízo, porque nós fomos muito mal vistos e aceitos até pelo Bolsonaro, porque as nossas passeatas, nossas manifestações ocorreram de forma absolutamente civilizada e democrática. Nós fizemos tudo para não parar São Paulo. Todas elas ocorreram no domingo, só que não resultou no que precisávamos. Então nós vamos fazer diferente. Nós vamos parar São Paulo querendo ou não. É o que nós temos que fazer. Porque depois, senão, a culpa vai ser da gente, né? Passa a ser nossa culpa. Passa. Aí o teu filho, pô, pai, perdi o emprego. Azar o teu. Porque você e teu filho não foram para Paulista. A empregada doméstica perdeu o emprego, porque, lógico, o marido da madame lá foi demitido. O Edson, que é professor de inglês, ele tinha 27 alunos fixos, ele está com meia dúzia. Ontem mesmo você falou de um amigo seu lá que só 600 mil reais era o faturamento dele. É meu fornecedor. Caiu, exatamente. Ele tinha um faturamento obrigatório de 600 mil reais. Ele tinha que fazer 600 mil reais. A partir dali começa o lucro da empresa. Ele estava no mês passado, dia 16, com 50 mil reais em caixa. Ele falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho para pagar funcionário. O povo não está tendo nem dinheiro para comer, Walter. Que nem eu te falei ontem. Está começando a parar de viajar, os bares e restaurantes estão começando a esvaziar, ou seja, a crise está pegando. Os políticos estão viajando, e os políticos continuam viajando, passeando. Lá, fazendo festinha em Brasília, como bem citou. E o povo trabalhando e não conseguindo nem comer. Não tá, não, e a gente trabalha sério, foi o Modesto que comentou. Fazendo festinha e recebendo assassino, comunista. Pô! Os caras são nossos representantes, deu para entender? Eles não estão representando nada, exceto os seus próprios interesses. Tem que cair. Já pedimos para esse governo, fora Dilma, fora PT, não quer sair? Então vai ser e outra coisa, Walter, não tem esse negócio de deposição, isso não existe. Isso não existe. Isso, matéria importantíssima que você citou, Renato. Esse negócio de deposição não existe. Ou é intervenção ou não é. A deposição só ocorre mediante o braço armado da nação, que são as Forças Armadas. Foi o gênio Walter, que está falando em deposição. Eu acho o seguinte, a pessoa pode até defender essa bandeira aí de deposição,
tá certo? Existe. Mas Aí não diga que é intervencionista. depois ele vai ter que explicar para as pessoas, muito bem, deposição. Mas vai depor o governo como? De que maneira? Vai ver que é de estilingue. Com flores. Não, vai dar um grito lá e vai Com falar, flores. saia! Isso. E hoje lá em Brasília... Eu já sei, Hoje lá em Alessandra. Brasília, Walter, com teve rojão uma por causa de São João. deposição que mandaram retirar. Mas é lógico, porque deposição, esse papo de deposição, nem na Constituição está. Não existe na ordem das leis brasileiras, não existe isso. O governo só pode ser deposto por um poder. Bandeira de intervencionista, eu estou legal. Por que eu não posso levantar minha bandeira de intervencionista? Que vergonha do quê? Eu não estou eu sou legal? Está ali na Constituição que eu posso sim falar intervenção e vou falar até morrer. Ninguém vai me tirar isso da minha cabeça. O coronel Moésia contribuiu demasiadamente para esse pavor estúpido do intervencionista mostrar a verdade, mostrar a sua cara. Que é isso, ô bunda mole? Você tá com medo de quê? De ir pra rua com a tua bandeira e camiseta intervencionista e gritar a solução tem um tabu também, né? Seus familiares? Não, tem um tabu também, o tabu que gera em torno da intervenção, né? A gente percebe todos os dias, vem um cara querer ser o salvador da pátria com ideias lunáticas, com notícias fantasiosas. Pô, chega. E nem eu digo, nós Walter, temos que o ego unir, destrói e a união constrói, né? Exato. Olha, Alessandra, eu te digo, quando o Renato me convidou, Walter, você aceita ser diretor jurídico do SOS Forças Armadas? Eu falei, Renato, eu aceito. Eu vou para cima. Primeira coisa que eu fiz, eu tenho todos os documentos aqui. Eu peguei os 21 cabeças dos movimentos intervencionistas e convidei para uma reunião, cujo fito da reunião era exatamente propor a união. Sabe o que eles fizeram? Meia dúzia compareceu e não teve negócio. Sabe por quê? Porque o ego, os holofotes prevaleceram, a vaidade prevaleceu. Então eu dei o passo certo, o SOS deu o passo. Eu sou responsável por isso, diretamente. Eu tenho aqui todos os e-mails que eu enviei, todas as mensagens de Facebook, todas as Skype. Eu fui o responsável por isso. A tentativa de união. Eu recebi uma cusparada na cara. Não vou tentar. É tão fácil se unir, porque qual é o problema, qual o medo de se unir? Perder o brilho, porque no fundo, todos esses cabeças de chave, eles estão querendo enganar a si próprios, dizendo que eles não têm nenhum interesse político futuro. Mentira, pô! Mas sai desse muro, cara. Fala a verdade, porque nós vamos precisar de uma safra inteira de novos políticos. Fala o que você quer, quem sabe daqui, dos intervencionistas, nasçam bons políticos, nós vamos precisar. Para que essa palhaçada? Uma coisa que eu não vou deixar criar de jeito nenhum, nem por cima do meu cadáver. Outro Lindenberg Farias não vai nascer nesse país. Um cara que era contra o Collor... Muito menos entre... Viu, Walter? Muito menos entre os intervencionistas, né? Dos intervencionistas pode nascer até um futuro presidente da República, pode nascer. Tomara a Deus. Né? Porque nós fomos visionários e estamos lutando por um Brasil e nós vamos vencer essa batalha. Não temos que temer nada nem ninguém. Mas eles são comunistas. Pau neles se eles são comunistas. Como falou o coronel Moésia. Esses caras são de ameaçar, esses caras são de gritar, mas no primeiro enfrentamento eles correm. Brasileiro tá dando uma de mariquinha. Vamos para a Avenida Paulista, não interessa de onde você é. Não faça nada no interior. Não faça nada no Rio de Janeiro, nada. Nós vamos concentrar o máximo possível de intervencionistas na Avenida Paulista, em São Paulo. E ali nós vamos chamar toda a imprensa do exterior, para mostrar para o exterior, olha, nós precisamos disso aqui, viu? Aqui, ô Walter, se começarem a falar em golpe, aqui não houve golpe. Houve a necessidade... Walter. Oi, diga. Só para deixar bem claro e ficar o registro, que essa ideia que você está colocando agora é uma ideia sua que acabou de surgir nesse minuto. Aqui o SOS é assim, a gente vai discutindo e as boas ideias vão surgindo, né?
Então isso é uma ideia do Walter que acabou de surgir agora, tem a total aprovação de todos os componentes do SOS Forças Armadas, tem aprovação total essa ideia sua, viu, Walter? Você fica à vontade, inclusive, para você escolher aí, analisar no calendário a melhor data, né, que não coincida. Espero que você esteja me ouvindo. Me liga aqui que nós vamos ter que conversar a noite inteira hoje. Então. Coitado do careca. Careca vai se enganar hoje. Para definir aí a melhor data, né, que não encavale com feriados, datas comemorativas nenhuma, né? Não, eu achei que foi uma ideia brilhante. Eu acho que é isso mesmo. Chamar o Brasil todo para vir para essa grande manifestação intervencionista em São Paulo. É isso mesmo, é isso aí. Você está de parabéns. Eu vou dizer mais, viu, Renato? Eu vou dizer mais. Eu não tenho esse orgulho, porque eu sou patriota, eu penso no futuro. Eu não tenho esse orgulho, não tenho essa prepotência, e eu vou convidar os 21 de novo para essa ação. Cada um no seu grupo, não interessa. Você é o quê? Qual é a tua bandeira? O que é que você defende? Intervenção militar? Então vem para cá. Porque quem ficar fora vai ficar provado que não é intervencionista, que era engabelador. E essa atitude aí, essa atitude também tem o meu respaldo e o respaldo do SOS Forças Armadas. É isso mesmo. Chamar todo mundo, todos os intervencionistas desse Brasil inteiro. Aí nós vamos saber quem é quem, né? Faz um cadastro para ver. Mas você sabe que cadastro, o povo está com medo. Outra coisa, nós precisamos urgentemente dessa união para passar a falar não seria um cadastro. Aí disseram que o holocausto Adriana, não é um cadastro, Adriana. Seria uma lista, né? Uma lista. Olha, aqui está a lista. Aqui está a lista das pessoas que foram convidadas. Não seria um cadastro, seria uma lista. Ou não faz lista nenhuma. Nós vamos propor o seguinte, tal dia em tal lugar, e vamos divulgar isso para tudo quanto é lá. O cara que não apareceu, o grupo que não apareceu, ele provou que ele não é intervencionista. Ele está pensando em si próprio. Boa, acertou na mosca aí. Tem que acertou pensar na no Brasil, mosca, é isso mesmo. Tem que pensar no Brasil. Tem que pensar no Brasil e no seu próprio futuro. Meu amigo, eu nunca vendi tão pouco. Eu tenho 3 empresas, nenhuma delas está andando. Eu nunca vi o país parado dessa maneira que está. Eu vivi a época de Fernando Collor de Mello e tinha saída trabalhando, mas agora me parece impossível. E quanto mais a gente trabalha, mais impostos jogam em cima e o brasileiro não reclama, cara. Isso é um absurdo. É verdade, viu, Walter? Quando teve aquele confisco da poupança lá, aquele confisco generalizado lá do Fernando Collor de Mello, eu trabalhava como gerente de vendas numa fábrica de luminárias, né, que até hoje é o meu ramo de atividades, luminárias, e era uma fábrica italiana, me lembro como se fosse hoje. O dono, Giordano Dominici, não parece nome de gangster italiano, né? Giordano Dominici. Como ele chegou para mim, com esse nome é puro baiano. É parvo, mas não vai dar para você continuar aqui agora, a empresa ficou sem dinheiro, cáspita. Eu falei, olha, o senhor Giordano, eu não posso ficar desempregado. Então o que eu tive que fazer? Dentro disso que você está falando, naquela ocasião, ainda com toda aquela gravidade, nós tínhamos saída, né? Então eu falei para ele, olha, me reduz o salário, me reduz o cargo, eu vou trabalhar de vendedor, mas foi questão de 6 meses, eu retomei o meu cargo original, entendeu? E bola para frente. Agora nós estamos sem perspectivas. Eu acho que até falei num programa aí outro dia, que eu fui num fornecedor meu de embalagens, né, caixa de papelão. Falou ontem. Então. E isso aí é um termômetro, né? Então, se a fábrica de embalagens está indo bem, então quer dizer que está tendo vendas, está tendo negócios. O mercado está girando, né? Aí eu chego lá, o cara fala, Renato, está um desespero aqui, a gente não está vendendo nada. Então, isso aí, na verdade, é muito preocupante, né? Porque a gente está sem alternativas e a quebradeira está geral. Aí... a outra analogia que eu fiz também. As empresas têm um faturamento de corte, né? O que é um faturamento de corte? Ela precisa vender um X número
de faturamento, ela tem que faturar um X valor para ela pagar os impostos, pagar as contas, pagar os funcionários e tal, e tal, e tal. As empresas não estão atingindo o faturamento de corte. Aí elas têm que fazer o quê? Tem que demitir. Tem que demitir, tem que mandar botar os funcionários no olho da rua. Renato, olha onde está, olha o meu reflexo onde está. Eu trabalho com informática, né? Alocação de impressoras. Eu tinha 40 impressoras locadas aqui no interior. A cidade é pequena, 54 mil habitantes, né? São poucas empresas. E hoje eu só tenho 15 impressoras locadas. Eles devolveram porque não estão vendendo. Não vende, não emite nota fiscal, não emite romaneio, você entendeu? Então, o meu reflexo aqui está desse jeito, no interior de São Paulo. Você imagine nas grandes capitais. Não, a coisa está terrível. A minha esposa, eu inclusive estou de saída agora para ir buscá-la, ela trabalha aí no varejo, né? Trabalha numa multinacional americana, aí numa loja de marca, né? De renome aí e tal. E são americanos, né? Que os donos da empresa é uma empresa americana e os caras são meio que NSA. Eles controlam tudo. Parece que tem aquela empresa espiã lá, né? Que espionou a Dilma lá, a NSA dentro da empresa. Então eles controlam absolutamente tudo. E a empresa está no vermelho. Eles acompanham o faturamento diário, eles fazem um comparativo do dia de hoje com o mesmo dia do ano passado. Todo santo dia os caras fazem esse comparativo. E a empresa está no vermelho em 80%. Então não é brincadeira, entendeu? Então a coisa está muito séria. E na hora que as pessoas começarem a perder o emprego de fato, aí quem sabe eles vão levantar do sofá. Mas aí vão querer fazer o quebra-quebra, vão querer fazer bagunça. Você não vê nos aí nós vamos jardins passar em por São tudo. Paulo? Em São Paulo, nos jardins aí nesse bairro aí, um monte de placa escrito aluga-se, porque todo mundo entregando as lojas, porque não tem condições mais? Não tem. Agora, que o Brasil está na bolha imobiliária, tá e não percebeu, né? Está na bolha imobiliária, a mesma que quebrou os Estados Unidos. Quer dizer, gente, nós não podemos mais perder tempo. A ordem que veio de dentro é do Coronel Moésia. O direcionamento é de um cara que, mais medalha que ele tem, um dos caras mais premiados das Forças Armadas é ele. Ele diz o seguinte: o que vocês querem é possível. Sabe o que lhes falta? Organização e ação. Então, vamos nos organizar, perder esse pudor ridículo que é propulsionado pelo ego de muita gente, e vamos... você é intervencionista? Põe teu caminhão lá, velho, não tem problema, vai. Somos todos irmãos lutando pela mesma causa. E vamos ao dia pra Paulista e vamos resolver. Parabéns, você teve uma ideia brilhante. Nós tivemos uma ideia brilhante, eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu só concluir aqui, Walter, eu vou ter que sair agora. Eu já vou até direto me despedir aí, mandar um abraço. Renato. Oi. Renato, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você que para mim é de suma importância. Sim. Eu estou conversando com o pessoal aqui, por isso que eu fiquei fora da rádio aí por essa semana, praticamente uma semana inteira. Sim. Então a gente está fazendo um trabalho aqui nos bairros, na cidade. Eu estou encontrando uma dificuldade muito grande a respeito dessa Forças Armadas, na faixa. Que eu mandei fazer umas faixas aqui para a gente fazer uma concentração aqui na cidade, né? E você falou sobre o SOS Pátria Amada. Sim, sim. Eu posso tirar o Forças Armadas e colocar o SOS Pátria Amada? Pode. Vai ter algum problema ou não? Não, pode usar. É o que eu falei no começo. Porque eu acho que vai ficar mais leve. O Pátria Amada vai ser o metagrupo, né? Com a função de unir e de atrair as pessoas para aquele nosso propósito final, que é a intervenção militar. Então você pode usar, se você já detectou essa dificuldade aí, pode usar, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que é necessário fazer, na próxima manifestação na Avenida Paulista, eu vou precisar de um telão. Eu não vou revelar o que está na minha cabeça. Eu vou precisar de um telão. Walter aí é um... Coisa em off eu conto.
Ô, Walter, Ontem, off. Walter, Alessandra e os nossos colegas aí. Um grande abraço para vocês. Amanhã tem mais, Obrigado, 21 Renato. horas, a Hora da Verdade, na Web Radio, não sei se eu falei direito, SOS Falou, Forças Armadas. Um abraço para todos os nossos ouvintes, obrigado pela audiência. Vocês moram no meu coração e fé em Deus que nós vamos conseguir o nosso objetivo aí. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Primeiro, abraço, vai com primeiro Deus, objetivo, abraço, nós vai vamos com muito Deus. mais longe. Nós vamos botar esse país de pé. Ah, nós vamos botar esse país. Esse país é do povo brasileiro. Não é de comunista, não é de partido, não é de coisa nenhuma. Que essa lição sirva para as próximas, para a nossa e para as futuras gerações. Eu sei que a Alessandra tem filho pequeno, que está acompanhando o que está acontecendo. Pode ter certeza. Não é pequeno, né? Meio, né? 13 Meio, anos. né? E ele é Não. estrangeirinho. Ele não é brasileiro, É. mas ele tem o coração brasileiro. Ele já tem 13 anos, mas ele já tem uma análise mais apurada. Pode ter certeza, vai reverter em benefício para gerações posteriores. Com certeza o pessoal já sabe o perigo, o risco do comunismo, do golpe, essa coisa toda. E nós vamos ter gerações futuras muito mais fortes, equilibradas, centradas. O mundo é capitalista, o bom mundo é capitalista. Dentro da regra de comércio, vale tudo certo. Mas, pô, vamos ter um pouco de hombridade, né? Político não pode ganhar o que ganha. Tá exagerado demais o poder que eles acham que tem. Nós vamos retirar os caras de lá e que sirva de lição para a próxima geração de político. Olha, você tem 4 anos para fazer um bom trabalho. Se não fizer, você está reprovado, velho. Você nunca mais vai ser político aqui. É por aí. O teu ramo que tem que ser um porque funcionário público. a gente fica pensando assim, né? Os impostos. Os impostos é para quê? Para a população, para hospitais, escolas, segurança. E cadê tudo isso aqui no Brasil? Não vejo nada. Não, foi tudo embora. Foi para Cuba, Bolívia, Venezuela, Argentina e outros países. Quer dizer, gente, vocês não estão fazendo conta. Eu vou chamar a atenção de novo. É humanamente impossível que todo o dinheiro que foi roubado do Brasil seja apenas para pessoas. Esse dinheiro, o grande volume, foi usado para custear a causa comunista. O que esses caras são traidores do povo e da pátria, de cada uma dessas pátrias. Libertando o Brasil desse fantasma do comunismo, nós vamos libertar, fazer um bem maior para toda a América Latina, que sempre foi pacífica. O Brasil é uma lição para o mundo. Todos os povos, de todas as nacionalidades, de todos os credos, de todas as cores, sempre viveram bem aqui. Por quê? Em 12 anos começou briga de branco contra preto, de gay contra hétero. Porque isso foi... Você tem a mídia na mão, então você promove essas guerras. Você divide a população. Vamos voltar à realidade. Eu sei que existem os gays, os negros, os brancos, os héteros. Porra, sempre convivemos em paz até recentemente. Por que agora não? Porque o que não presta é o que estão fazendo conosco. E isso nós vamos botar para fora. Vamos derrubar. Nós estamos há muito pouco tempo de derrubar essa gente. Pode ter certeza. Adriano, você falou pouco, colega. Não, é a minha primeira vez, me desculpe, eu estou me enturmando ainda. Tá bom. Amanhã a gente está de volta, então. Eu já faço aqui as minhas considerações finais. Agradeço mais uma vez a todos os nossos ouvintes, a nossa... O volume de ouvintes está crescendo toda noite. Eu fico muito contente que você esteja ajudando a rádio a crescer. É o nosso canal de comunicação direto. Se você quiser fazer parte do programa aqui na sala de transmissão, é simples. Basta que você use Skype, teste o seu microfone antes. Venha, converse aqui comigo no meu Skype. Eu vou anotar, inclusive, o meu Skype é o meu e-mail. Eu estou colocando lá no chat. Walter, eu gostaria de fazer parte de um programa, eu agendo para você. Para finalizar, eu queria dizer que na segunda-feira nós vamos ter um programa bastante especial com a presença do grande amigo Rodrigo Leone, que é o criador dessa série de vídeos Pátria Amada. Hoje ele lançou o 5º, e falando exatamente sobre intervenção militar. O que ele fez foi
pegar o Brasil da época do militar e vir até os dias de hoje. Hoje saiu o 5º da série, que é sobre intervenção militar, tá maravilhoso, tem dedo meu lá dentro, ficou muito bom o trabalho dele, e o Rodrigo vai estar aqui, um cara extremamente inteligente, vocês vão gostar muito dele. Segunda-feira, às 21 horas, ele vai estar conosco aqui, é meu convidado, e eu já mandei convite para o Coronel Moésia, para a semana que vem agendar um horário aqui conosco das 9 até o tempo que ele puder ficar, tá bom? Eu passo a palavra para o Roberto Miranda, as suas considerações finais, depois você escolhe a Alessandro ou o Adriano e vamos começar a encerrar, porque passamos 16 minutos. Eu acho que você vai ter que colocar um tempo a mais pra gente aí, viu, que o programa tá ficando bom. Eu vou deixar uma mensagem para vocês aí, gente. O tempo deixa perguntas, mostra respostas, mas acima de tudo, o tempo traz as verdades. Boa noite, fiquem com Deus e passo a bola para você aí, Alessandra. Aí, bonitas palavras, gostei, maravilhoso. Eu quero agradecer ao Walter. O Edson hoje não veio, né, Walter? Hoje não, infelizmente mas não. Deve estar nos ouvindo. Então, quero agradecer aí a SOS Forças Armadas por abrir, né, pra gente brasileiro que tem tantas dúvidas e tantos desgostos nesse Brasil que é tão lindo que infelizmente está se afundando, mas se Deus quiser, a gente vai sair dessa. E a minha palavra é que o ego destrói e a união constrói. Só isso que eu tenho para dizer. Boa noite para todos e obrigado, Walter. Maravilhoso, eu que agradeço. Suas considerações finais, colega Adriano Caravina. Eu só queria dizer que, hoje em dia, o acesso à informação é fácil para qualquer um, né? Só não se inteira da situação quem não quer. Porque se fosse uma questão de uma celebridade, um jogo de futebol, um show, a pessoa ia estar inteirada. É falta de interesse de quem não está inteirado do assunto. Boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Fiquem com uma programação musical que está bem gostosa hoje. E amanhã, às 21 horas, a gente está de volta. Bye, bye. Boa noite, bom descanso. Eu coloquei lá o... Ai, fiz uma burradinha, mas eu tiro. Pronto, tá resolvido. Estamos aqui em off agora, na nossa sala privê, viu? Obrigado de vocês terem comparecido. Foi um programa... Eu vi aqui... Cadê o Adriano? O Adriano tá aí. Eu vi aqui o volume de pautas, eu estava desesperado para falar, porque era muita coisa hoje. Mas foi um programa interessante, né? Gostoso. Tem que ser dinâmico, né? E daí você se vira nos 30 aí. A gente vai se virando. Você vai ver que o pau vai quebrar agora entre os intervencionistas, né? Que dizem que são intervencionistas, mas não são. É um bando de pilantra metido a político que quer... É lógico, ele quer fazer o seu showzinho, né? Tem de todo tipo, né? Tem um monte de oportunista, tem um monte de interesses escusos, tanto político como econômico, né? Aqui mesmo na minha cidade tem uma moça aqui que fica, entre aspas, organizando os protestos, mas você nota que tem puro interesse político de se lançar vereadora. Né? É lógico. Eu tenho alguém me chamando aqui. Que está faturando dinheiro, vendendo umas bugigangas, ganhando dinheiro de partido. Você que me chamou, Alessandra? Não, eu queria saber se você estava melhor da gripe. Obrigado, querida. Eu não tô bom, eu não sei o que eu tenho. Eu tô meio esquisito. Mas vai passar. Vai, se Deus quiser. Não é dengue não, né? Não, eu não ando muito bem. Eu preciso sair um pouco da frente das telas aqui, andar mais, fazer um esporte. Eu acho que eu tô à beira de um estresse, sabe? Você queria saber o que eu quero fazer com o telão, né? Então, deixa eu falar. Então você tem que ir no final de semana, você tem que ir pra praia, entendeu? Aproveitar que final de semana não tem programa, que é pra poder voltar com essa energia, entendeu?
É, realmente. Você queria saber o que, que eu vou fazer com o telão, eu vou contar para vocês. Até hoje, não levaram para Paulista um telão e nele colocar vídeos, um computador faz isso, colocar vídeos que bombaram na internet, por exemplo, o próprio Coronel Moésia, mas o que eu quero tentar, e provavelmente eu vou conseguir, é colocar o professor Olavo de Carvalho direto na Avenida Paulista. Nossa, que maravilha. Entendeu? Quando o pessoal menos esperar, embaixo do MASP ali, liga o telão e o cara tá direto vendo a Avenida Paulista lotada, para arrepiar o veinho, e ele vai falar direto com o povo. Direto. Oh, que maravilha. Tá? Mas não conta isso para ninguém que é segredo de Estado. Pode deixar. Né? Outra, nós vamos aproveitar bem esse telão. O telão hoje é uma coisa que custa R$1.000, R$1.500. Pô. Nós vamos aproveitar muito bem a alocação desse telão, colocando o pessoal que está falando ao microfone, fica muito pequenininho no meio da massa, a gente foca no cara, a gente vai fazer um trabalho de primeira linha para mostrar que a gente tem competência. Você sabe que tem um monte de intervencionista aí que não é intervencionista. Não é intervencionista. Eu dou risada quando os caras falam em Plaucio Pucci. Eu fui conversar com o Plaucio Pucci. Puta cara arrogante. Ele acha que ele que sabe tudo. Unidos, né? O cara acha que ele que sabe as coisas. Escuta, amigo, você tá esse onde? cai de paraquedas aí é tudo oportunista. Igual se eu gostasse... É uma coisa. Se eu gostasse de show de palavrão, eu procurava no YouTube algum show da Dercy Gonçalves, mas não de um moleque barbado. Mas quem clama intervenção não vê nada, não vê religião, não vê nada. É quer lutar pelo Brasil e aceita, entendeu? Agora quem fica, não vamos seguir isso, não faz aquilo outro. Gente, pelo amor de Deus, é que nem eu falei, união que constrói isso. Mas hoje eu vou botar os caras para não dormir, né, Alessandra? Porque a decisão que foi tomada aqui hoje por todos nós vai refletir amanhã como uma bomba na cabeça deles. Porque eles não têm como fugir da próxima manifestação. Eles fizeram uma sem nos consultar, nos ignoraram, nos jogaram de lado, que é a próxima de Brasília. Pois nós vamos dar o troco agora na Avenida Paulista. É lógico que eu não vou convidar nenhum... Pra que isso? Você está clamando pelo seu país? Então vem com a gente. Não quero fazer parte da associação SOS. Não tem problema se você está clamando pelo Brasil, você está na mesma linha, no mesmo caminho. Vem com a gente. Isso é de menos. Pega lá seu caminhão e fala. Fica à vontade. Agora, que eu vou tentar, através de atrações, monopolizar as atenções para o SOS Forças Armadas, não tenha dúvida. Eu vou conseguir botar o Olavo de Carvalho ao vivo na Avenida Paulista. Vai ser o máximo, amém. E aí vai parar a Avenida Paulista e o bicho vai pegar e nós vamos fazer história. E pode ter certeza absoluta, os caras vão sair dos quartéis, os blindados vão vir para a rua e o nosso horizonte vai começar a ficar azul de novo. Porque está mais do que cinza, né? Está preto. Verdade. Olha, eu vou assistir o meu São Paulo, porque eu não paguei ingresso, vou assistir em casa mesmo. Porque o Corinthians perdeu de 2-0 e o meu São Paulo tá 0-0. Bom, vai lá, vai firme assistir teu jogo, bom descanso, obrigado por tudo. Amanhã estamos juntos. Amanhã estamos juntos, porque eu pago a conta de luz muito alta, então eu tenho direitos. Tá certo. Vai lá torcer. Um abraço, fiquem com Deus. Beijo, querida. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Bom, também vou cair fora, Adriano. Boa noite, obrigado aí pela... Imagina, eu agradeço a sua presença. Mas você viu que o bate-papo é o coloquial, né? É sentar na frente da tela aqui, imaginar que você está falando com o público mesmo e mandar ver. Amanhã já venha com um copo d'água do lado e bota a garganta para funcionar. Tá, boa noite, tá. Bom descanso aí. Para você também, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.